O Monstro do Circo é um filme de 1927, dirigido por Tod Browning, estrelado por Lon Chaney, Norman Kerry, Joan Crawford e Nick DeRuis. Em fuga, o criminoso Alonzo se esconde no circo como o Incrível Sem Braços, um artista que usa seus pés para arremessar facas. Alonzo mantém os braços que ele na verdade possui escondidos para ocultar sua identidade. Enquanto isso, Nanon, filha do mestre do picadeiro, tem uma fobia de ser tocada por qualquer homem, mas tem tanto Alonzo quanto o fortão Malabar cortejando-a. O desespero de Alonzo para ficar com Nanon só poderá acabar em tragédia. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação falando sobre o filme de número 37 da lista. Mais um filme aí do Lon Chaney, mais um dele fazendo esse papel de... A gente tem no título em português a coisa do monstro, né? O Lon Chaney é meio especializado nesse tipo de papel. Eu diria que aqui o personagem dele não é tão monstruoso assim, não no sentido tradicional pelo menos. A gente viu ele fazendo o Fantasma da Ópera, né? Que é uma figura monstruosa, né? E aqui não é bem desse jeito. A sinopse conta tudo, assim, esse é um filme que eu vou ter que falar sobre o final, mas eu vou enrolar um pouco, depois eu falo. Então, por enquanto, vamos aí partir do princípio que a sinopse conta já o que acontece no filme, assim, em parte relevante, e vamos para as curiosidades. A MGM, que é quem fez o filme, inicialmente queria juntar o Lon Chaney com a Greta Garbo, que era uma recém-contratada deles e que já estava aí fazendo bastante sucesso com o público, mas o papel acabou indo para Joan Crawford, que, né, ainda não tinha sucesso, ainda não era conhecida pelo público. Foi ser, né, mais pra frente, bem mais pra frente. A gente já viu aqui um filme com ela muito mais pra frente disso, que é meio que o retorno dela nas telas, né? Mas aí a gente tem aqui uma Joan Crawford super novinha, começando a carreira, e ela faz a Nanon, né, que é o interesse romântico do Alonzo, que é o personagem do Lon Chaney. Aparentemente, o filme conta com um dublê chamado Paul Desmuck, que era realmente um homem sem braços que fazia as coisas com os pés. E aí, nas cenas, a gente tem geralmente o personagem sentado, mas eles fizeram uns truques ali de câmera e coisa e tal, em que a gente tem o torso do Lon Chaney, mas as pernas são desse cara. Então, quando a gente vê o Lon Chaney fazendo as coisas com o pé, não é ele de verdade que tá fazendo, né? O pé não é dele. A perna e o pé não são dele. É desse outro cara que realmente era uma figura aí de circos e tal, que fazia realmente essas coisas, realmente não tinha braços e fazia esse tipo de número, né? Fazendo coisas como tomar café com o pé, sabe? Então tem essas cenas no filme, mas é importante saber que não são os pés do Lon Chaney fazendo isso, ele não aprendeu a fazer isso. É esse outro cara fazendo. O filme é frequentemente considerado aí uma grande obra-prima do final do cinema mudo. A gente tá aí perto do final do cinema mudo, né? Esse filme é de 27. O primeiro filme falado vai ser de 27 também. Então, ainda tem muito filme mudo depois do primeiro falado, né? Demorou um pouco pra isso ser realmente uma transição 100%. Mas já é o final ali da era, né? E fala que esse filme é frequentemente considerado o melhor da colaboração entre o Tod Browning e o Lon Chaney. Infelizmente, tem filmes que a gente não tem hoje. Alguns filmes dessa colaboração são considerados perdidos. Nunca se sabe. Por um lado parece meio absurdo, eu tava até conversando sobre isso hoje. Por um lado parece meio absurdo que algo possa ser encontrado ainda hoje. Porém, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu acho que semana passada, ou 2 semanas atrás, alguma coisa assim, encontraram um filme do Méliès, que era considerado perdido, não se tinha. Méliès, que parou de fazer filme antes de 1915, assim, sabe? Então, mais de 100 anos. Encontraram um filme do Méliès foi nos Estados Unidos, alguém tava se livrando de cópias que eram tipo de um pai ou avô que morreu, uma coisa assim. E aí foram vasculhar as coisas que ele tinha, viram que ele tinha um monte de rolo de filme, entregaram pra Biblioteca do Congresso, que é quem cuida muito dessas coisas nos Estados Unidos, de preservação de filmes e tal. E eles acabaram identificando um filme do Méliès ali, que era um filme até então perdido. Então, assim, as pessoas encontram coisas aleatoriamente. E eu acho que sempre existe a possibilidade de mesmo filmes que a gente hoje acha que estão perdidos para sempre, podem a qualquer momento surgir aí do nada. Esse filme, inclusive, é um filme que foi considerado perdido durante muito tempo, até que ele foi encontrado pela Cinemateca Francesa em 1968. 68 é um filme de 1927, então foi aí 41 anos depois, né? Bastante tempo já. E aparentemente o diretor
diretor da Cinemateca Francesa disse que o filme estava perdido porque o título dele, em português ficou O Monstro do Circo, mas no original é The Unknown, que significa O Desconhecido. E o título em francês é L'Inconnu, se é que é assim que se fala, que é O Desconhecido em francês. E por conta disso, aparentemente, eles tinham um monte de rolo de filme escrito desconhecido, sabe? Então, eles durante muito tempo acreditou-se que, tipo, sei lá, é qualquer coisa isso aí, sabe? Tá marcado como desconhecido, é qualquer coisa, vão ter que olhar um por um, lentamente. Se ele disse que ele tinha centenas disso, demora um pouco pra você conseguir olhar tudo, né? Leva um tempo. E aí, aparentemente, acharam esse no meio, tava ali por conta do nome, ficou misturado nos rolos que não se sabia o que eram. E aí, detalhe, essa versão que encontraram na França não estava completa. Em 2022, ou seja, há apenas 4 anos atrás, estreou num festival uma nova versão que usa essa encontrada e usa algumas cenas que foram encontradas numa outra versão, numa outra cópia tcheca. E aí essa versão tinha cenas que estavam perdidas na versão que tinham encontrado na França, e aí eles juntaram as duas, porque eu acho que a versão da França estava com a qualidade melhor. E aí eles juntaram parte das duas, e aí hoje a gente tem o filme completo, eu acredito. Mas assim, há 4 anos só que a gente tem o filme completo, sabe? É muito pouco tempo, muito pouco tempo. Enfim, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre? A maior parte do que o livro fala é sobre o final, que eu quis segurar pra falar, porque eu quero realmente falar sobre, mas é um grande spoiler. Então, daqui pra frente, spoilers, estão avisados. O filme, como a sinopse diz, tem a Nanon, ela tem uma... O livro chama de uma fobia por ser abraçada. Realmente é mais ou menos como o filme retrata, né? Ela tem uma coisa com... Porque que todos os homens querem segurar ela o tempo todo. E aí por isso ela acaba se aproximando muito do Alonso, porque ele não tem braços. Então ele não faz isso. E acaba, num determinado momento, o pai dela, que é o dono do circo, vê os braços do Alonso. E, de novo, ele é um criminoso fugitivo. E a coisa é que ele tem 6 dedos numa mão. E é por isso é muito fácil identificar ele, porque ele tem 6 dedos numa mão. E o pai dela vê, só que aí para que o segredo não vaze, ele mata o pai dela. E ela enxerga as mãos matando o pai dela, mas ela não vê quem que é que tá fazendo, ela só vê as mãos matando o pai dela. Como ele não tem braços, o Alonso é inocente. Mas aí o circo acaba, e aí eles vão cada um pra um canto, ele continua se encontrando muito com ela e tal. E aí ele tem um parceiro, o Alonso, que sabe tudo e ajuda ele e tal, também trabalha no circo. E esse parceiro, conversando com ele, fala que não adianta ele ficar pensando em ficar com ela, porque no momento em que se ele conseguir conquistar ela e ela abraçar ele, ela vai ver que ele tem braços, né? Ele bota uma cinta, faz toda uma coisa pra prender os braços e tal, que você olhando, né, com a roupa por cima e tudo mais, você não vê. Mas no momento em que ela abraçar ele, se eles forem pra cama, eles vão tirar a roupa, sabe? Ela vai ver que ele tem braços. E aí esse ajudante dele fala, tipo, olha, não é uma boa ideia, não tem como dar certo. E o Alonso então resolve, numa grande mirabolância bizarra, mas que eu acho que é o que torna o filme interessante, amputar os próprios braços, apenas pra ficar com ela. Nenhum outro motivo, assim. Só que, pra fazer isso sem que ela saiba, ele meio que some da vida dela durante um tempo. Tanto o tempo ali pra ele fazer a cirurgia, quanto o tempo de recuperação, que certamente não é pouco tempo, né? Aí o que acontece é que nesse tempo, ela acaba superando a fobia dela e começando um relacionamento com o Malabar, que era o fortão que gostava dela. E então, quando o Alonso volta e vai reencontrar ela tá super feliz que ele voltou, porque ele é amigo dela, e ela tá super feliz porque ela tem uma novidade pra contar pra ele. E a novidade é que ela tá noiva do outro cara. E aí ele agora acabou de amputar os braços pra nada. Porque assim, já era bizarro. Mesmo se desse certo, já era bizarro a ideia de que ele amputou os braços pra ficar com ela. Mas nem deu certo. Então foi completamente à toa. Nem o propósito totalmente deturpado que ele tinha na cabeça dele pra fazer isso, não deu certo. E aí ele fica completamente irritado. Ele vai ver um número que eles estão se apresentando, o Malabar e ela estão se apresentando juntos, tipo num teatro ali. E ele vai fazer um número em que o
o Malabar, ele é esse fortão, né? Ele vai ser puxado por 2 cavalos em esteiras amarrados nos braços dele. E aí o Alonso pensa, se eu fizer os cavalos... Ele chega a ter uma conversa sobre isso. Se os cavalos correrem demais e tal, der errado, vai arrancar os 2 braços dele. E aí ele fica tipo, é isso que eu vou fazer acontecer. Eu tirei meus braços por causa dela, então ele vai perder os braços também. E aí ele faz um negócio que ele puxa uma alavanca pra esteira correr mais rápido pros cavalos, né, saírem correndo. Só que dá errado, não funciona. O Malabar consegue se soltar, eu acho. Ou a corda do cavalo se arrebenta, eu não lembro exatamente. De algum jeito o cavalo se solta do cara e nada acontece com o cara. Mas aí um cavalo meio louco correndo vai pra cima da Nanon. E o Alonso ainda, né, tudo por ela e tal, ele se joga na frente pra proteger ela e acaba morrendo. Então esse é o final do filme. Ele amputou os próprios braços pra ficar com ela, não deu certo e ele acaba morto. Ele tenta se vingar, a vingança dele também não dá certo e aí ele acaba morto no próprio processo de vingança que ele tentou fazer, sabe? Que eu acho que é um final muito interessante. E assim, é um filme bizarríssimo. Eu acho que não tem... A história do filme, né, é bizarríssima. Porque visualmente é um filme normal. Mas a história do filme é bizarríssima. Toda a história que eu tô contando aqui, né, convenhamos, é bizarríssima. E eu acho que ela é a graça do filme. As pessoas estão bem nos papéis e tal e tudo mais. Mas eu acho que a graça do filme tá no roteiro. Mais do que no Lon Chaney. Eu acho que o Lon Chaney era ótimo fazendo esse tipo de papel. Do pouco que eu vi, porque eu na verdade não vi tanta coisa assim, mas do pouco que eu vi, eu acho que ele era ótimo realmente fazendo esse tipo de papel. Era justificada a fama que ele tinha pra fazer esses personagens. Ele era conhecido como o Homem das Mil Faces, né? Porque ele fazia muitos papéis de maquiagem, né? Como eu comentei no vídeo do Fantasma da Ópera, ele antes tinha feito o Quasimodo, Corcunda de Notre Dame. Então ele tinha essa fama, esse estilo e tal. Aqui ele faz um personagem que a cara em si é a cara dele, né? Mas é um personagem bizarro também, né? E eu acho que ele tá muito bem. Eu acho que os outros personagens são meio genéricos, mas também não tem nenhuma reclamação com eles, assim, com a atuação deles. Mas o roteiro é o que você fica tipo, o que tá acontecendo? Que história é essa, sabe? Que bizarrice. Que ideia completamente louca do cara amputar os próprios braços só pra conseguir ficar com a garota. Completamente maluco, sabe? É um filme completamente maluco. E eu acho que essa é a graça dele, né? Então eu acho que é um filme bem interessante nesse sentido. Eu acho que ao mesmo tempo que não é um filme absolutamente maravilhoso, né? Porque não é. Ele é um filme bastante interessante. É um filme que... É um desses que eu fico na dúvida se eu colocaria na lista, mas eu recomendaria pra quem tem interesse em umas histórias estranhas, assim. Porque eu acho que é um filme de história estranha. Eu acho que pra quem gostar desse tipo de coisa, desse tipo de história, é um filme bem interessante, né? Mas fora isso, eu já acho que não vai agradar muito. Mas enfim, é isso. Você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!